Eu passei por momentos que marcaram muito a minha vida, de portas que se abriram, né, de desafios que a gente entra de cabeça. E muitas vezes a gente, por ser a primeira pessoa a colocar o pé em determinado lugar, a gente recebe algumas pedradas, mas a gente tem que estar preparado e blindado e com a convicção no nosso coração e a certeza de que aquele caminho é o caminho que Deus traçou e seguir em frente. Eu agradeço a Deus porque eu tive assim, a oportunidade ao longo desses anos de ver pessoas testemunharem do que Deus fez, famílias que foram restauradas, crianças que estão sendo levantadas nesse tempo de uma forma muito especial, muito linda, com o trabalho que a gente tem feito agora para as crianças. Então é uma história de vida muito linda, não é a história da Aline, mas eu acho que é a história que nós, como igreja, a gente vai traçando, né? Vai trilhando por um caminho em que as pessoas também são responsáveis por tudo isso que acontece hoje na minha vida. Eu tenho certeza que nesse momento existem pessoas que estão me assistindo e que devem estar comentando assim, Aline, eu algumas noites já orei pela sua vida, no momento que eu estava ouvindo a sua música, Deus já me levou a orar por você. Então isso tudo traz uma força muito grande, sabe? Um tempo assim realmente de dedicação, de empenho, de fazer o melhor, né? De dar aquilo que a gente pode dar com excelência e saber que a gente tem uma retaguarda, uma igreja, meus pastores, né? Isso tudo é importante, a família, os filhos agora, isso tudo faz a gente escrever uma história linda. E eu louvo muito a Deus, porque tudo que tem acontecido hoje na minha vida é motivo de agradecer a Deus, porque é Ele que tem me dado força, é Ele que tem me dado condições para isso. Eu me lembro assim de uma conversa com o Fernandinho. Eu falei assim, você tinha noção quando você começava a tocar assim de tudo que ia acontecer? Eu faço a mesma pergunta para ti, assim, você tinha noção porque desde muito jovem era notório, primeiro o seu destaque naquelas canções junto ao Ministério das Comunidades lá de Vila da Penha e tal, mas teu pai vinha com um arcabouço, eu me lembro bem, porque eu estava gravando naquele estúdio, da forma como teu pai era tratado, de alguém que conhecia os estúdios, de alguém que conhecia os músicos. Então era meio que uma preparação de uma estrada. Você tinha essa noção, tinha alguma percepção de tudo isso que ia acontecer na sua vida e na sua carreira? Não, o que eu sentia, assim, você falou bem, assim, meu pai é uma pessoa maravilhosa, é um referencial para mim de homem, de pessoa, assim, que não só em questão musical, né, mas como homem mesmo, caráter, em tudo, meu pai tem sido referência para minha vida. E o meu pai, desde muito novo, envolvido com música, com estúdios. Então, meu pai tem uma cabeça muito aberta e um entendimento, assim, ele é bem profundo em relação a isso. Então, eu descansava, sabe aquela criança que descansa no braço? Eu tinha exatamente essa percepção de que você, tipo, eu tô tranquila. Exatamente isso. Como até hoje, né? Eu descanso nos braços do meu pai porque é uma pessoa que tem vivência, uma pessoa que eu posso olhar para ele e aprender com ele muitas coisas. E muitos conselhos que recebo do meu pai, né? Em relação a tudo que eu venho a sonhar em realizar. Não, filha, cuidado com isso, olha para isso aqui, atenta para aquilo lá na frente. Então, assim, é uma pessoa que eu olho, que eu me espelho, que eu admiro e que eu realmente tenho como referência para mim. O fato de você ter toda essa história e uma história de sucesso, que também tem uma autenticação de Deus sobre a tua vida em relação ao seu ministério, que preço que você pagou também? Eu fico pensando assim, hoje eu estava pensando assim, orando, falando assim, cara, às vezes uma juventude de estar envolvido com outras coisas, não digo no mundo, porque eu sei que sua vida é nascida num lar evangélico, mas eu digo assim, às vezes, quando eu vi que você é bióloga, né, que eu fiquei surpresa também, eu falei, ela deve ter passado pelaquela dúvida, vou seguir minha carreira profissional, vou seguir minha carreira no aspecto da música e tal. Hoje a gente vive um outro momento da história da música. Hoje é fácil para alguns falarem, não, eu vou investir nisso. Mas eu fico imaginando naquela tua época, que preço foi pago para você estar nessa condição? Como você mesmo falou, assim, a minha vida foi na igreja. Eu cresci na igreja,
Mas mesmo dentro da igreja, nós temos que aprender a fazer boas escolhas, né? Eu acho que o que a gente vive hoje é fruto das nossas escolhas do passado, e o que a gente vai escolher hoje vai determinar o nosso futuro. Então, eu desde muito jovem decidi escolher a vontade de Deus, decidi abrir mão dos meus próprios sonhos para sonhar os sonhos de Deus. E isso fez muita diferença.